Olá, Caverna da Web. Estamos mais uma vez reunidos em um tutorial para Linux. Hoje, o comando cp. O comando cp é para copiar arquivos e pastas. Então, vou ensinar algumas dicas básicas de copiar arquivos a partir da linha de comando do Linux. Tá? Temos dois exemplos aqui básicos, né? Então eu vou listar os arquivos aqui. Eu tenho duas pastas, pasta textos e a pasta Márcio. Então eu quero copiar um arquivo da pasta textos para a pasta Márcio. Vou entrar dentro da pasta textos, vou listar os arquivos e vemos que temos aqui 6 arquivos. Vou copiar o arquivo texto1.txt para a pasta Márcio. Eu posso fazer cp, o nome do arquivo, e aí agora eu direciono a pasta de destino. Estou usando aqui 2 pontos porque a pasta Márcio está em documentos, que é um diretório pai de textos também. Então eu uso 2 pontos para que ele suba um diretório e entre na pasta Márcio, no diretório Márcio, para criar o procedimento. E aí dou Enter e nós vamos verificar aqui da mesma forma se o arquivo está lá. O arquivo está já copiado. Aí existe alguns parâmetros que a gente pode utilizar dentro desse aspecto, desse processo. Eu poderia, por exemplo, vamos colocar aqui, poderia copiar aqui o arquivo. Eu estou em documentos, né? Então, ao invés de eu entrar na pasta textos, da pasta onde eu estou, eu posso direcionar a cópia, indicando só o caminho correto para a mesma. Então eu posso utilizar aqui o comando cp novamente, textos, que é a pasta de origem. O nome do arquivo, eu vou utilizar aqui o mesmo arquivo, texto1.txt, ok? Para a pasta Márcio. E eu vou utilizar agora um atributo, que é o atributo i, que ele cria uma interação perguntando se realmente, se o arquivo obviamente tiver o mesmo nome, o arquivo de origem tiver o mesmo nome do arquivo de destino, ou seja, se houver outro arquivo com o mesmo nome na pasta Márcio, ele vai perguntar, ele vai criar uma interação e aí a gente vai responder. Então eu estou aqui, pergunta se deseja sobrescrever, eu vou dar um S de sim, um Enter, ok? E aí, obviamente, ele copiou, né? Está ali. Mas suponhamos, mas aí tem um detalhe interessante. Eu vou entrar aqui na pasta textos, eu vou limpar aqui primeiro. Eu vou entrar na pasta textos, vou listá-la, vou dar um ls--l para que ele liste para mim os atributos existentes, né, dentro dos arquivos, além do nome dos arquivos. Então vejamos aqui a comparação da data e da hora, né? Dentro da pasta textos, o arquivo texto1.txt tem foi editado às 22h11, né? Eu vou fazer a mesma listagem dentro da pasta Márcio. Tá? Veja que quando copiamos, ele pegou a hora da cópia e gerou esse atributo relacionado à hora da cópia.
né? Existe uma maneira de copiar o arquivo de forma que ele preserve o mesmo atributo da hora, né? Aliás, preserve alguns atributos relacionados como permissões e a própria hora de criação do mesmo arquivo. Então, como é feito o atributo? É o atributo "-p". Eu vou utilizar aqui o atributo "-p e vou copiar aqui de textos o arquivo texto 2.txt que foi criado às 22h14. Tá? E eu vou direcioná-lo, direcionar uma cópia para a pasta Márcio. Vou dar um Enter. Ok. Vamos listar aqui com o atributo "-l a pasta Márcio. Estamos aqui, no mesmo horário, né? Se eu quiser, por exemplo, manter o mesmo horário também no texto 1 dentro da pasta Márcio, vou repetir a cópia e repetir os parâmetros. Só que aí eu quero substituir, né? Então eu vou colocar aqui obviamente, como padrão, ele já substitui automaticamente. Mas suponhamos que eu vou utilizar o comando que eu ensinei anteriormente, que é o comando "i", que é o parâmetro "i", né? E eu vou também utilizar o parâmetro "p", para que exemplifique que podemos utilizar vários parâmetros e qual é a nomenclatura. Geralmente colocamos os parâmetros juntos, né? Que aí o próprio comando já vai entender que são comandos separados, são parâmetros separados e vai obedecer a ordem, né? Então eu vou copiar o texto 1.txt para a pasta Márcio e ele vai fazer uma pergunta, porque já existe o texto 1 lá, e ao mesmo tempo ele vai, assim que eu confirmar a pergunta, ele vai conservar os atributos de hora, né, de data e hora, relacionados ali ao original. E pergunta se deseja subscrever, eu vou colocar um S de sim, e nós vamos listar agora a pasta Márcio e veremos que estão na mesma data, ok? Bem, foram as dicas que eu passei no comando CP, né? Nós utilizamos 2 parâmetros e utilizamos também algumas formas de cópia, né? Entre as pastas, ok? Então, muito obrigado, até a próxima com mais um Caverna da Web.